Você já foi ao banheiro e só depois percebeu que não tinha papel higiênico? Se isso acontece em casa, provavelmente não é tão desconfortável. Mas, quando ocorre em banheiros públicos, a sensação de pânico e terror pode ser enorme. No entanto, na Idade Média, isso não era a exceção, mas sim a regra. Na Idade Média, ninguém falava em papel higiênico dupla face ou lenços umedecidos. O papel era escasso e, em alguns lugares, praticamente inexistente. E devido ao seu alto valor, não podia ser usado para limpar resíduos orgânicos. Portanto, homens e mulheres daquela época tiveram que apelar à imaginação e buscar várias formas de se higienizar depois de liberar seus intestinos daquela pesada carga. Então, no vídeo de hoje vamos falar dessas diferentes técnicas de higiene que foram bastante variadas conforme as regiões e épocas. Por exemplo, no Egito, muito antes da Idade Média, usavam elementos básicos como água, além de pedaços de linho macio e papiro. Portanto, podemos dizer que estavam muito à frente do seu tempo. Essa afirmação também se vê na figura do faraó, que era ajudado por servos para se limpar, método que depois seria imitado. Mas falaremos disso mais adiante. Os antigos egípcios acreditavam que a limpeza e o cuidado pessoal eram pilares essenciais para manter a saúde, evitar doenças e até alcançar uma melhor conexão com o divino. Por isso, a limpeza após ir ao banheiro era uma tarefa importante, já que deveriam evitar sujeira e maus odores. Para combater esses últimos, usavam óleos de flores e até diferentes tipos de sabão feitos com gordura animal e cinzas. Mas, embora os egípcios tenham desenvolvido métodos bastante higiênicos e pouco agressivos, essa não foi a regra na antiguidade. Civilizações avançadas em política, cultura e filosofia, como os gregos, costumavam ser bem duros com suas nádegas ao se limpar. Os gregos usavam fragmentos de cerâmica chamados ostraca. Sim, você ouviu bem. Eram pedaços ovais e lisos de cerâmica nos quais, às vezes, escreviam nomes de inimigos derrotados. Você sabe, porque além de cobrir os rivais de sangue, tem que cobri-los de outras formas também. Achados arqueológicos confirmaram o uso dessa ferramenta como instrumento de higiene. No entanto, apesar de seu uso comum, a utilização prolongada da ostraca podia afetar severamente a saúde da região anal, provocando irritações e hemorroidas. Claro, apesar de a ostraca não ser muito confortável, tinha a vantagem de ser reutilizável. Vamos esperar que pelo menos lavassem, né? Por sua vez, os romanos tinham bem estabelecida a cultura dos banhos públicos. Estes não eram apenas lugares para mergulhar em águas termais, mas também locais para aliviar o corpo, pois defecar não precisava ser algo íntimo e vergonhoso, mas sim um ato natural a ser feito na companhia de outros que o apoiassem. O que chama a atenção é que nesses banhos públicos havia um objeto. Sim, você ouviu certo, disse um objeto. Mas não pense mal. Esse instrumento era conhecido como tersorium e possuía uma espécie de esponja na ponta que, após o uso, era lavada com água salgada ou vinagre. Muitos historiadores afirmam que o tersorium nos banhos públicos romanos não tinha a intenção de contribuir para a higiene pessoal, mas sim para limpar as latrinas, uma ferramenta semelhante às escovas atuais usadas para limpar o vaso sanitário. Se isso for verdade, a higiene romana fica em dúvida, mas o que esperar desses defecadores exibicionistas? Felizmente, nem toda a humanidade seguia os costumes dos romanos. Em regiões como o Oriente Médio e a Índia, logo descobriram a utilidade da água para se limpar após o ato. Na Índia, o uso da água e da mão esquerda para se lavar foi norma por séculos. Para a limpeza, usavam cântaros chamados lota. Assim, tudo ficava muito limpo. Até hoje, essa forma é considerada mais higiênica que só usar papel. Já o mundo islâmico tinha hábitos similares. Desde a Idade Média até hoje, o mundo muçulmano usa água para a higiene como parte da estinja, um ritual de purificação corporal que consiste em eliminar impurezas após urinar ou defecar. No Extremo Oriente, especialmente na China, as pessoas usavam palitos de bambu enrolados em tecido. Arqueólogos e historiadores encontraram registros do século VI que mostram que já naquela época se usava papel para limpeza,
embora fosse tosco e pouco comum. 8 séculos depois, durante a dinastia Ming, os chineses já fabricavam papel específico para limpeza. Como sempre, a China na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Enquanto tudo isso acontecia na Ásia, no continente africano, os instrumentos para limpar restos físicos não diferiam muito dos usados em outras partes do mundo. Geralmente, as técnicas de limpeza incluíam folhas secas, musgo e água de rio. Em regiões mais áridas, usavam pedaços de madeira e até areia para eliminar resíduos de fezes. Depois desse panorama dos métodos de limpeza em várias regiões, é hora de abordar o tema na perspectiva europeia. Embora não difira muito dos demais. Ao se limpar, os europeus usavam o que encontrassem primeiro. Assim, usavam folhas, grama, feno, musgo, conchas marinhas e até pedras macias. Os que viviam em climas frios usavam neve. Qualquer coisa capaz de levar a sujeira era bem-vinda. A maioria desses objetos trazia riscos à saúde. Se a pessoa não tinha habilidade, podia se cortar e sofrer ferimentos que poderiam virar infecções graves. Isso tornava o simples ato de ir ao banheiro algo complexo e perigoso. Como tantas outras coisas na Idade Média europeia, os hábitos higiênicos também variavam conforme a classe social. Os mais pobres não tinham nenhuma vantagem, usando o que encontravam: pedras, folhas secas, madeira. Geralmente limpavam os excrementos com a mão esquerda. E piorava quando não tinham água para lavar as mãos. Se você fosse camponês, uma de suas ferramentas favoritas seria a espiga seca de milho. Essa espiga era usada como uma escova natural que removia toda a sujeira, podendo ser lavada e reutilizada. Também usavam palha, folhas secas, musgo e pedaços de madeira. Quem morava perto do mar ou praia usava conchas ou carapaças de crustáceos. Mas um movimento errado poderia causar feridas horríveis. Se você fosse monge em um mosteiro, provavelmente tinha o privilégio de instalações com água corrente e uso de panos para higiene. Mas, se fosse nobre ou comerciante rico, normalmente usava uma latrina privada e panos lavados e reutilizados para se limpar. Não é tão ruim, né? Mas como tudo na vida, sempre existe uma versão ainda mais luxuosa. E nesse caso, alguns monarcas da Europa desfrutavam de privilégios de higiene que nenhum outro cidadão podia se permitir, nem mesmo os comerciantes mais ricos. Em várias cortes da Europa, existia o cargo oficial de moço do banquinho, que era a pessoa encarregada de assistir o monarca na sua excreção e higiene. Esse ajudante era responsável por fornecer ao rei uma tigela, água, toalhas e também vigiar sua dieta e seus movimentos intestinais. Entre suas múltiplas responsabilidades estava informar os médicos sobre qualquer anomalia na saúde do rei. Além disso, também devia ajudar na limpeza do traseiro real. Naquela época, existia a opinião de que a realeza não deveria se abaixar nem se limpar sozinha, pois isso era considerado algo pouco digno para os monarcas. Além disso, os banhos eram diferentes dos que conhecemos hoje e consistiam em cadeiras com orifícios especiais, jarros de água e panos macios. Apesar de hoje esse ato parecer humilhante, naquela época era um privilégio servir o rei dessa maneira. O moço não trabalhava em uma simples latrina, mas em uma sala privada dentro dos aposentos reais, decorada com todo tipo de luxo e cuidadosamente mantida. Essa sala era de uso exclusivo do rei e tinha janelas pequenas cobertas por cortinas para garantir máxima privacidade. A escuridão era combatida com lâmpadas a óleo ou velas e os maus odores eram neutralizados com raminhos de ervas aromáticas como lavanda para perfumar o ambiente. Embora esse cargo existisse na maioria das cortes europeias, como Espanha, França e Escócia, o posto de moço do banquinho teve maior prestígio no Reino Unido, onde se tornou uma figura muito próxima aos reis. Tanto que as pessoas que ocupavam esse cargo exerciam grande poder e influência nas cortes e reinos. Para alcançar esse status, vários requisitos eram necessários. O primeiro era ser nobre de uma casa influente, e o segundo, e mais importante, era conquistar a confiança dos reis. Isso era crucial, pois a proximidade e intimidade física que os moços do banquinho tinham com os monarcas
os tornavam conhecedores de muitos segredos de Estado e informações. E caso você se pergunte, quando o rei fazia suas necessidades, só podia estar presente o moço. A discrição devia ser total, não sendo permitido a presença de nenhum outro servo. Esses moços se orgulhavam de seu alto cargo, e sua vestimenta refletia seu status dentro da corte. Sim, até a roupa dizia: "Olhem todos, eu sou quem limpa o traseiro do rei." Eles queriam que seu papel no palácio fosse conhecido. Geralmente usavam roupas conforme a moda da época, com cores sóbrias, mas feitas de tecidos luxuosos como veludo, brocado ou seda. Usavam um vestido duplo ou jubão bordado como qualquer outro nobre, além de calças justas e capa curta. Alguns carregavam uma corrente de ouro com o emblema real para mostrar que faziam parte da câmara privada do rei. No entanto, as características do ofício os obrigavam a portar lenços perfumados para disfarçar os maus odores. Nada surpreendente, não é? Agora, uma pergunta. Você se candidataria a um emprego para limpar o traseiro de um rei? Tenho certeza de que não, mas na Idade Média esse era um cargo muito cobiçado. Os moços do banquinho eram a inveja de muitos nobres, devido ao poder e privilégios que recebiam como homens de confiança do rei. Chegaram até a fazer parte da administração financeira de vários reinos. O cargo era exclusivo para o serviço aos monarcas masculinos, mas quando a rainha Isabel I subiu ao trono em 1558, não quis abrir mão desse privilégio, e o cargo passou a ser ocupado por uma dama de confiança da rainha. Nesse caso, a honra coube a uma amiga de Isabel, a institutriz Cat Ashley. Durante o período em que exerceu o cargo, Cat Ashley foi uma das mulheres mais influentes da Inglaterra. Ela fornecia informações constantes à rainha, que valorizava muito suas opiniões. A grande maioria dos nobres buscava sua ajuda como mediadora junto a Isabel para obter favores políticos. Cat usou toda a sua influência para ajudar a formar uma aristocracia estrita e fiel à rainha, o que manteve Isabel I no poder por vários anos. Por isso, seus serviços eram recompensados com valiosos presentes, como vestidos e joias. Sua morte causou grande angústia na rainha, que precisou nomear outra pessoa para o cargo. Conta a história que a monarca visitava sua amiga constantemente enquanto ela estava no leito de morte. Mas, se falamos em exercer influência sussurrando no ouvido do rei enquanto limpava seu traseiro, poucos podem se comparar a Hugh Dennis. Esse homem foi um dos cortesãos mais influentes durante o reinado de Henrique VII e o responsável por assisti-lo nos momentos no banheiro, função que aproveitou como ninguém. Compassado no comércio de Londres, Dennis alcançou importante poder. Era membro da burguesia e casado com uma aristocrata. Seus serviços ao rei eram tão eficientes que recebeu cada vez mais poder e influência. Hugh Dennis foi tesoureiro pessoal do rei Henrique VII, gerenciando as finanças do monarca. Além disso, como chefe da área privada do rei, controlava o acesso de outras pessoas ao monarca. Sua influência não se limitou a Henrique VII, estendendo-se também aos primeiros anos do reinado de Henrique VIII. Durante seu trabalho na corte inglesa a serviço de ambos os reis, Hugh Dennis acumulou grande fortuna, permitindo-lhe desfrutar de luxos e comprar várias propriedades, incluindo 4 mansões luxuosas. Para a posteridade, deixou o exemplo de como, sujando as mãos, se pode alcançar riquezas e poder. Nem todos que ocuparam esse prestigioso cargo na Idade Média tiveram um final feliz. O ciúme e a inveja de outros nobres e cortesãos, além de ambições pessoais, muitas vezes abalavam a confiança dos monarcas, e eram os moços do banquinho que pagavam o preço com suas vidas. Durante o reinado de Henrique VIII, pelo menos 5 homens ocuparam o cargo de moço do banquinho, com diferentes destinos. Para esse monarca inglês, mudar de moço do banquinho era tão comum quanto mudar de esposa. Um deles foi Henry Norris. Chegou jovem à corte inglesa e logo se tornou amigo do futuro rei Henrique VIII, que o nomeou cavaleiro da Câmara e lhe concedeu cargos e benefícios, incluindo um pagamento anual de 50 libras em 1519, equivalente a pouco mais de 50 mil euros hoje.
Em 1526, Norris viu sua carreira de cortesão decolar. Com a aposentadoria de Sir William Compton, o posto de moço do banquinho ficou vago, e vários nobres disputaram o cargo. O rei o entregou a seu amigo de juventude. Norris apoiou Henrique VIII em seu objetivo de divorciar-se de Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena. A nova rainha logo conquistou a simpatia do moço do banquinho do rei, e quando Norris não ajudava o rei no banheiro, aproximava-se da rainha. Porém, quando Ana caiu em desgraça diante de Henrique VIII, arrastou junto um séquito de cortesãos e nobres que foram severamente punidos, entre eles Henry Norris. Até então, Norris tinha aproveitado suas ações políticas em apoio a Ana Bolena. Apesar de seu apoio causar inimigos, trouxe-lhe muitos benefícios e riquezas. Em 1529, passou a receber uma pensão anual de 100 libras da sede de Winchester, cerca de 105 mil euros atuais. Também recebeu vários senhores feudais e até o cargo de condestável do castelo de Wallingford. Poucos anos antes de morrer, seus rendimentos anuais somavam 1.327 libras, o equivalente hoje a quase 1.500.000 euros, tornando-o um dos homens mais ricos da Inglaterra, com fortuna superior à de muitos nobres importantes da época. No entanto, Norris foi acusado de adultério com a rainha Ana Bolena. Seus acusadores diziam que ele também limpava o corpo da rainha em seu tempo livre. Foi submetido a um julgamento sem garantias legais, sem advogado e sem conhecer as provas até entrar no tribunal. Norris defendeu-se sozinho, mas nem sua boa atuação como limpador do traseiro do rei, nem sua amizade com o monarca evitaram sua condenação à decapitação. Sem dúvida, um triste fim para alguém que dedicou sua vida a uma causa nobre, uma pessoa que nunca se importou em se sujar para que seu rei estivesse limpo. E antes de nos despedirmos, um último conselho. Na próxima vez que for ao banheiro fazer suas necessidades, verifique se tem todos os materiais necessários antes de começar a missão. Se não tiver papel higiênico nem lenços umedecidos, assista novamente a este vídeo. Talvez surjam novas ideias para sua limpeza. Só não esqueça de lavar as mãos ao terminar.